Olá, queridos amigos, boa noite. Que bom estar na casa de Deus mais uma vez, principalmente porque estamos vivendo os últimos dias, os últimos momentos deste ano. Um ano diferente, não é mesmo? E certamente nós estamos vivendo ou estaremos vivendo um novo normal, porque muitas coisas mudaram, muitas situações aconteceram e nós estamos nos adaptando a novas realidades, é ou não é? Você passou por momentos gostosos junto com a família na passagem do Natal. Não podemos fazer festa, não podemos fazer aglomerações, mas podemos pelo menos nos encontrar com pessoas queridas. Eu tenho certeza que muitos de vocês, até pelo Facebook, alguns de vocês aí pelo Zoom, quem sabe pelo WhatsApp, mas a verdade é que esse novo normal traz novas realidades e nós temos que estar conscientes disso. Então, você pode ver que há um slide, seja sempre bem-vindo. Se você não é daqui, da região de Londrina, e está vendo esse slide, este slide é a foto da nossa igreja, nosso bonito templo, e você sempre será bem-vindo. Nós estamos agora adaptados à pandemia, fechados, até o dia 16 de janeiro. Somente 16 de janeiro que vai acontecer a abertura novamente para cultos presenciais. Enquanto isso, você vai assistindo pelo Facebook, Adventistas Londrina, e vai ser um prazer e uma honra ter você e a sua família nos assistindo sempre, em todos os sermões, nos domingos, nas quartas-feiras e no sábado pela manhã. Contamos com seu prestígio, com sua ajuda, e não se esqueça que estamos vivendo novos tempos e para isso nós precisamos da proteção e bênção de Deus. Antes de fazer uma oração, eu queria lembrar a vocês orarem. Eu estou sabendo, por exemplo, que tem uma associação de São Paulo que quase todos os funcionários estão acometidos pelo Covid-19. Sei, aqui também no norte do Paraná, vários funcionários da Associação Norte Paranaense. Em Londrina, segundo o relato de uma enfermeira que é ligada a um hospital importante da cidade, a prefeitura, o INSS estão pedindo leito nos hospitais e não tem mais. Então a situação é muito complicada. Nós não estamos querendo deixar ninguém aterrorizado, mas nós temos que ser conscientes. Estamos vivendo tempos muito difíceis. E o grande medo, sabe o que é? É até quando os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde vão aguentar esse ritmo de trabalho para poder atender às emergências que surgem. A grande contaminação acontecendo em nossa cidade de Londrina. E se você está em outra cidade, lembre-se, se hoje não está acontecendo, amanhã pode estar acontecendo. Então, siga as regras, siga as orientações de cuidados, isso em relação ao uso da máscara continuamente, em relação ao uso do álcool, não se colocar em aglomerações, evite sair para lugares onde você vai ter contato com muitas pessoas. Espere um pouco. E o sermão de hoje vai ter um pouco a ver com isso também, tá bom? Fecha seu olho e vamos orar ao Senhor. Ó Deus eterno, estamos na Tua presença, porque temos necessidade da Tua bênção, do Teu amor, da Tua misericórdia. Estamos na Tua presença, Senhor,
para agradecer pelo cuidado, pela proteção, para agradecer pelo cuidado dos amigos que estão nos assistindo, para agradecer, Senhor Deus, as suas famílias e o cuidado que o Senhor tem dado a todos nós. Quase todos nós, quem sabe que estamos conectados, não tivemos esse problema de contaminação, mas, ó Pai, entregamos em Tuas mãos a nossa vida, mais uma vez. E pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão desesperançados, tristes, ou aqueles que estão muito preocupados porque foram acometidos por esse vírus. Tenha misericórdia, Senhor. Abraça essas pessoas com Teu amor, com Teu carinho, com a esperança de que em breve eles poderão estar livres disso, Pai. Mas, Pai, enquanto estamos neste mundo, talvez tenhamos até que encarar a morte. Mas se for assim, Pai, que estejamos sempre prontos e preparados. Jesus pode ser o nosso companheiro de todas as horas. Por isso, é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Está bem, queridos? Sigamos então agora, como eu disse para vocês, o tema da palestra de hoje é um novo normal. Só Jesus pode ser o nosso socorro e o nosso auxílio. Nós vamos nos basear na passagem de Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Há um versículo aqui muito significativo, e eu tenho certeza que vai ser inspirador para você e para sua família. Tá bem? Marcos capítulo 6. Olha aqui, 6 verso 31. Marcos 6, 31. Diz assim: E ele lhes disse: Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E eu fiquei pensando nesse verso, porque nós ficamos pensando, puxa, mas por que estão fechando a igreja? No caso aqui da nossa igreja, né? Por que aqui estão fechando a igreja? Sabe, às vezes nós precisamos seguir o conselho da palavra de Deus, e aqui Jesus estava muito ocupado, muito cansado. Ele estava atendendo pessoas por todos os lados, em todos os momentos. E Jesus tinha cansaço e necessidade de sossego, de estar à parte um pouco. E eles não conseguiam tempo nem para comer, se quer saber. Tanto era o assédio de pessoas, da multidão, que sempre seguia Jesus e esperava alguma coisa dele. E então, seria bom que a gente também pensasse nisso. Será que, ao pararmos um pouco, até com as reuniões da igreja, nós não podemos estar seguindo o que Jesus disse: vinde à parte, repousai um pouco? Mas o final do versículo dá o caminho para o nosso primeiro momento de meditação. Veja, por exemplo, esse slide que eu estou colocando a seguir para você. Que diz aí: acalma teu coração e espere em Deus. Há muita gente, há muitas pessoas, há muitas situações, e muitas vezes não sabemos qual a melhor atitude. E Jesus está dizendo assim: eu sou o bom pastor. Que bacana, que gostoso, que confortante ouvir Jesus, o bom pastor. Ouvir que ele está dizendo assim: espera, acalma. Querem ver o próximo slide? Eu tenho aqui um apelo, né? Não troque a alegria deste mundo por coisas
eternas. Ou melhor, né? Não troque as coisas eternas pelas alegrias desse mundo. Eu estou lendo ao contrário aqui do que está no slide, né? E eu coloquei ali do lado, e o que tens, para que te servirá? O que você tem nessa vida? O quanto você tem alcançado neste mundo? Alguém pode dizer assim, não, eu me realizei profissionalmente, eu me tornei um grande empresário, eu me realizei profissionalmente e me tornei um grande doutor, eu me realizei profissionalmente e me tornei um grande pastor, um grande pregador. Para que te servirá isso, se em primeiro lugar não estiver a prioridade? Coisas eternas são mais importantes para todos nós. Sim, muitos estão ocupados, indo e vindo para lá e para cá. As notícias, os locutores do caos estão aí em todos os canais. Eles gastam horas e horas falando das tragédias, falando de tudo aquilo que acontece de ruim. E as pessoas ficam apavoradas, parece que só acontece coisa ruim em todo lugar. Os interesses comerciais, eles suplantam o bem-estar das pessoas. Eles estão preocupados em aumentar o faturamento, aumentar a audiência. Não importa se isso está aterrorizando as pessoas. Muitas imagens estão impregnando a mente das pessoas. Nós encontramos nas plataformas digitais as mais conhecidas, não é? Nos aplicativos mais conhecidos de relacionamento, encontramos ali notícias ruins a todo tempo. E você sabe quem está feliz com isso? É o inimigo das almas. Porque, apesar de tudo, ainda sobra tempo. Sabe para quê? Para você poder assistir um filme e gastar horas, para você ficar horas no seu celular, para você gastar horas assistindo futebol. Aqui, eu tenho uma pesquisa que eu quero passar para você. Em 2014, as pessoas gastavam 8 horas vendo vídeos na internet. 8 horas em média, tá? 8 horas em média. Em 2018, já eram 19 horas, em média, vendo filmes, vídeos na internet. Pela internet. Não estou falando da televisão, estou falando só da internet. Para ver quanto as pessoas estão vidradas, fixadas, comprometidas em ver tudo que está no celular. Há pessoas que são escravas da mídia. Eles têm centenas e centenas, e a curiosidade é alguma coisa intrínseca no ser humano. Vocês veem lá no Éden, Ellen White fala que Ellen White, a escritora cristã, é considerada a 11ª mulher mais influente, mais importante dos Estados Unidos em todos os tempos. Ellen White, nós consideramos como sendo a serva do Senhor, e ela escreve que Eva foi atraída na curiosidade pelo que acontecia numa árvore que era chamada de a árvore da ciência do bem e do mal. E lá nessa árvore estava a serpente, e ela foi atraída. E as pessoas ficam atraídas, por quê? Você está com o celular, de repente chega um aviso, chegou uma mensagem, chegou um vídeo, uma pessoa quer falar com você, e lá se vai o tempo. Em 2019 já eram 19 horas, sabe o que é isso? E a televisão? As pessoas gastavam em 2014 21 horas, em média,
E 2019 passa a ser 25 horas por semana. Então, isso contando que muitos não têm televisão. Mas mesmo assim, olha quantas horas foram gastas. E tem pessoas que gastam 10 horas por dia só vendo televisão, só assistindo. E eu estou falando para você do perigo que isso representa. Sabe por quê? Porque o inimigo das almas, ele sabe que ele deve ocupar a sua mente. Olha o que diz esse slide aí, ó. Satanás faz esforço para afastar os homens de Deus, e é sempre bem-sucedido nesse propósito, quando consegue absorver a sua atenção, de modo que não tomem tempo para ler a Bíblia, orar particularmente, oferecer seus sacrifícios de ações de graça e louvor, de manhã e à tarde. Nós chamamos isso na igreja de culto doméstico. Quão poucos recebem as estratégias do arqui-enganador. Percebem, né? Quão poucos reconhecem, percebem as estratégias do arqui-enganador. Quantos lhe ignoram as tramas. Ela está alertando a todos nós para esses perigos que estão nos rondando. Ele não quer que você pense, ele não quer que você tenha momentos de comunhão, ele quer que você esteja sempre envolvido com a multidão e envolvido com as atrações desse mundo ou os problemas deste mundo. Então diz aqui, ó, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, e especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. Viram? Afastemo-nos. Há um grande número de pessoas que estão nos acompanhando. Deixemos tudo aquilo que nos afasta, que nos atrapalha, todo o embaraço. É uma mensagem. O pecado aprisiona as pessoas. Observe aqui, ó, mas em Deus há liberdade. Você pode ver no próximo slide, então. E eu coloquei do lado, não vos submetais de novo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas vão longe deste mundo, longe das coisas, entregam a vida a Jesus, mas com o passar do tempo, parece que começa a desistir da caminhada. E eu quero dizer para você, querido ouvinte, querido telespectador, o pecado pode te aprisionar, mas em Deus há liberdade. Jesus, ele diz assim, eu vim para que tenham paz, eu vim para que tenham vida. Jesus diz, o apóstolo Paulo diz que quando nós somos justificados por Jesus, nós temos paz com Deus. E isso é importante e suficiente para nós, não é mesmo? Em Deus há liberdade, amém. E é disso que nós precisamos, dessa liberdade que nos coloca sempre em condições de seguir em frente, mesmo que sejamos acometidos pelas tentações do inimigo que estão em todos os lugares e sendo usadas como instrumento para nos afastar dele. E não devemos então nos submeter a isso, né? Voltando para Marcos capítulo 6, verso 31, enquanto eu vamos ver um próximo slide, né? Em Marcos capítulo 6, verso 31, eu volto ao texto inicial. Vou ler novamente, 6:31. Vinde vós à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Sim, haviam muitos
que ficavam para lá e para cá e não deixavam Jesus tempo nem para comer ou para meditar. E vocês sabiam que Jesus ia todos os dias orar? Jesus gastava horas e horas para conversar com o Pai. E nós perdemos muito em bênçãos por não conversarmos com o Pai. E olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, olha o que diz aqui no próximo slide: posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo que Ele me guiará. Amém. Ele vai nos guiar sempre. Como as pessoas se lembraram do nascimento de Jesus antes de ontem, e muitos se lembraram que o Natal não tem nada a ver com Papai Noel, não tem significado em presentes, mas tem significado no presente que você oferece para Jesus, a sua vida, o seu coração, a sua entrega a cada dia. Então, não importa onde você esteja, tenha ânimo, Deus vai te guiar. E então, diz assim, vinde à parte. Sim, aonde você pode se encontrar com Deus, aonde você pode estar em oração, aonde você pode abraçar a sua família, aonde você pode sentir a bênção de estudar a Bíblia. Em Jeremias capítulo 33, verso 3, diz assim: clame a mim, clame a mim. É assim que nós temos que orar. Nós temos, quem sabe, até de mudar de casa, né? Olha aqui, qual é o segredo da vitória? Orar sem cessar. Jeremias 33, verso 3, está aí no próximo slide. Ser cristão sem orar é como querer viver sem... Está conseguindo ver aí? Respirar. Quantos minutos você consegue viver sem respirar? Na semana passada, nós passamos por uma tristeza muito grande na minha casa. Nós tínhamos a Kika, uma cachorrinha Yorkshire, pequenininha, já completando 11 anos de vida. E eu estava assim, assentado à mesa, e ela estava do lado, deitadinha no chão, do meu lado. E quando eu menos percebi, olhei para o chão, ela estava com sinais de que estava morrendo. Eu caí em cima daquela cachorra, fiz massagem, tentei fazer até respiração artificial com ela, mas não consegui. E a nossa Kikinha descansou, sofria do coração, tomava muitos remédios. Nós não vivemos sem ar, sem respirar, sem o oxigênio. Você não pode viver sem oração. Você não pode viver longe desse conforto, dessa ajuda, dessa comunicação vertical. Meus amigos, a oração, diz aqui no próximo slide, é socorro para todas as horas, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, o que diz aí? Não temas, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Que fantástico, que certeza, que alegria, nesses últimos dias deste ano. Lembre-se, ele está dizendo assim, você está preocupado com 2021? Você está inseguro com 2021? Não temas, eu te ajudo. Fantástico, não é mesmo?
Sabe, no próximo slide aqui diz assim que Deus me aceita, Ele não espera que você se torne o mais santo dos santos. Deus não quer que você se torne santo para se tornar membro da igreja. Deus não espera que você seja o modelo de todos, não. Deus está esperando que você abra o coração, que você o abrace e que você diga: Senhor, aqui estou. Chega de tentar sozinho. Mas sabe qual é a realidade mais linda em tudo isso? Ele não te deixa como você foi até Ele. Você sai de lá um novo homem, para uma nova vida, é isso? Um novo nascimento, novas atitudes. Olha, o slide seguinte diz assim: seja praticante da palavra, e não apenas ouvinte. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, lá diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras. Foi Jesus quem disse essas palavras, e estão escritas no Apocalipse. Ele está dizendo bem-aventurado. Jesus disse assim: você será feliz se você fizer a minha vontade. Lá em João capítulo 15, ele diz assim: eu faço a vontade de meu Pai, eu guardo os mandamentos. Você precisa entender isso, meu querido. A prática da palavra de Deus é a certeza que Deus vai ter de que alguma coisa mudou na sua vida e o sacrifício dele não foi em vão. Louvado seja Deus, não é? E então, aqui diz assim: vinde à parte, não é isso? Repousai, medite. Se você precisar mudar de casa, mude. Se você precisar mudar para o sítio, mude. Mas o importante é que você pense, que você ouça, que você converse com Deus. Olha o que diz a serva do Senhor. No próximo slide ela diz assim: se tiverdes vós e tempo para orar, Deus terá tempo e voz para responder. Deus quer olhar para você e dizer assim: não temas. Sabe aquilo que você pediu? Sabe aquele problema que você trouxe para mim? Sabe aquelas horas que você estava chorando? Sabe aquela vez que você achou que tudo estava acabado? Ele está dizendo assim: deixa eu te abraçar. Ele está dizendo assim: não temas, porque eu estou ao seu lado. Sim, ele apela, quer ver? No próximo slide: clame a mim, e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame ao Senhor. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor quer te ouvir. Ele é tua rocha, tua fortaleza, teu socorro bem presente. Se você está atribulado, se você está inseguro, se você não tem coragem, às vezes, nem sair de casa, de medo de ser contaminado, de ser contagiado. Se você está inseguro porque teve que receber uma pessoa e você não sabe se ele está contaminando ou não a você e outros, clame ao Senhor. Ele fará coisas insondáveis, coisas inesperadas. Ele é o Deus do impossível. Ele quer te sustentar com a graça, com a misericórdia. E olha, aqui ó, o próximo: tudo que Deus faz é bom. Amém? Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus permite é necessário. Sabe quem disse isso? Lá em Jó. Jó capítulo 2, verso 10, na descrição do grande exemplo de paciência e firmeza e fidelidade a Deus. Um homem que passou dias terríveis e tristes, mas ele nunca desistiu. E ele diz então: tudo que Deus faz é bom. Você tem essa confiança? Você tem essa certeza de que o que Deus faz realmente é bom? Mas mesmo diante de uma tragédia,
mesmo diante de uma doença, mesmo quando a sua empresa faliu, mesmo quando as dívidas se multiplicaram e você não conseguiu controlar, mesmo quando o seu casamento não vai bem. Aqui está dizendo que Deus faz tudo muito bom, muito bem. Mas é Deus que está fazendo isso? Não, meu querido. Deus está apenas conduzindo, controlando as coisas. Mas Ele está dizendo assim: tenha paciência, tenha fé, tenha perseverança, você vai vencer. Você não vai se decepcionar. Tudo que Deus faz é muito bom. Sim, eu queria que você agora abrisse a palavra de Deus aí, 1 Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 1, olha o que diz aqui, importante essas palavras, porque o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui, capítulo 5, tá? Capítulo 5. Ele está falando aqui sobre a necessidade de estarmos vigilantes. Ele está falando aqui sobre a necessidade de estarmos sempre ligados para essa nova vida que Deus quer te oferecer. E então diz assim, capítulo 5, verso 2 diz assim: você sabe que o dia do Senhor está para vir como ladrão de noite. E então no verso 3 ele diz assim: quando andarem dizendo a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. O verso 4 diz assim: irmãos, vocês já não estão em trevas, e vocês não serão surpreendidos pela vinda do Senhor como se fosse um ladrão. Todos vocês são filhos da luz. Não durma como os demais, mas vigie, seja sóbrio. Você e eu sabemos que tudo isso está acontecendo, o mundo está sendo sacudido, a igreja está sendo sacudida, as pessoas estão sendo provadas na sua fé, porque essas pessoas, muitas delas, estão se esquecendo de que só em Deus há chance. E o último slide, olha o que diz aqui, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueça, Deus é a minha força, e Ele é tudo que sempre eu preciso. Está lá no Salmo 73. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sim, são situações, são realidades, e eu quero então dizer a todos vocês: não vamos ficar embriagados com este mundo e as coisas que estão fazendo este mundo se tornar tão terrível e difícil para nós. Deus quer algo mais para nós. O capítulo 5 ainda diz assim, no verso 17: orai sem cessar. Em tudo dai graças, mas orai sem cessar. A vontade de Deus para você e para mim, meu querido. Você não tem outro caminho a não ser sentir o poder da cruz na sua vida. O mesmo Deus de paz o santifique completamente. Sim, daqui a pouco nós vamos cantar uma música que eu quero que você cante aí também, não é isso? Aqui diz assim, Deus vos santifique completamente, amém? Jesus pode santificar-nos, Jesus pode mudar, Jesus pode nos tornar irrepreensíveis até a sua breve volta a este mundo. Então, meus queridos, fiel é o que vos chama, e Ele também estará chamando a cada um de vocês, um por um. Louvado seja Deus. E o verso 25 diz assim: irmãos,
Orai por nós. Sim, vamos orar uns pelos outros. Vamos dedicar tempo para que possamos sentir o poder de Deus em nossa vida. E a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Nós precisamos então experimentar a transformação da cruz. Vamos cantar esta música, uma linda música. Olhar para a cruz. Buscando a paz e descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. É a graça me alcança você. Amém. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. No olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. É o sacrifício do Senhor. Sacrifício de sangue por um pecador. É a graça, meu amigo. Sim, eu não sou, você não é, mas a graça pode me alcançar. A graça pode fazer você viver novamente. A graça pode tornar você um discípulo de Jesus. A graça pode colocar você com um pé no reino de Deus. Ó Deus eterno,
Perdoa os nossos pecados, Senhor. Muda a nossa vida, nosso coração. Queremos, Pai, ter um dia o privilégio de abraçá-lo, de ver as marcas nas suas mãos, para nos dar essa vitória. Dá-nos essa vitória, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua participação e porque você esteve conosco. Deus te dê um ano 2021 cheio de bênçãos.